Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante que une história, religião e mistério: as construções bíblicas. Três delas, em particular, geram grande curiosidade e questionamentos: a Arca de Noé, a Torre de Babel e o Templo de Salomão. Ao longo dos séculos, essas estruturas se tornaram ícones na tradição cristã. Mas o que sabemos sobre elas de fato? Há evidências arqueológicas que comprovam sua existência? Neste vídeo, exploraremos os indícios encontrados até hoje, analisando o que a ciência e a história nos revelam sobre essas construções e o que ainda permanece no campo da lenda. A história da Arca de Noé é uma das narrativas mais emblemáticas da Bíblia, encontrada no livro de Gênesis. Segundo o relato, Deus teria escolhido Noé para construir uma imensa embarcação e carregá-la com sua família e um casal de cada espécie animal, para salvá-los de um dilúvio catastrófico. A construção dessa arca teria cerca de 1.200 toneladas e, segundo a Bíblia, suportou mais de 300 dias à deriva. Mas onde estariam os vestígios dessa grandiosa estrutura? Essa questão tem instigado estudiosos ao longo da história. Desde a época do bispo Eusébio de Cesareia, que viveu entre 275 e 339 d.C., até expedições modernas, diversas buscas foram realizadas para encontrar evidências concretas da arca. Pesquisadores analisam relatos históricos e exploram o Monte Ararat, na Turquia, local tradicionalmente associado ao fim da jornada de Noé. Entretanto, a região é de acesso restrito pelo governo turco devido à constante manipulação de provas por grupos religiosos ao longo dos anos. A relação histórica da Arca de Noé não se limita à tradição judaico-cristã. A narrativa também aparece na Torá judaica e no Corão islâmico. Contudo, a versão mais antiga desse evento encontra-se na Epopeia de Gilgamesh, um texto mesopotâmico datado de cerca de 2500 a.C. Nessa epopeia, o rei Gilgamesh encontra Utnapishtim, um personagem que sobreviveu a um grande dilúvio após ser alertado pelos deuses e construir um barco semelhante à arca. Esse paralelo reforça a ideia de que a história pode ter raízes em eventos climáticos reais, reinterpretados ao longo dos séculos por diferentes culturas. A ciência também busca explicações para a possível ocorrência do dilúvio. Irving Finkel, pesquisador do British Museum, sugere que a narrativa bíblica pode derivar de uma grande inundação ocorrida há cerca de 5.000 anos, causada pelo transbordamento dos rios Tigre e Eufrates. Estudos recentes indicam que o nível da água já esteve elevado o suficiente para aproximar o Monte Ararat do mar, mas não há evidências de um dilúvio universal conforme descrito na Bíblia. Outro ponto de controvérsia é a logística de salvar todas as espécies animais. De acordo com cálculos da Universidade de Leicester, a arca teria capacidade para cerca de 70.000 animais, enquanto atualmente existem aproximadamente 1.200.000 espécies catalogadas. Além disso, pesquisadores apontam que a construção de uma embarcação com tais proporções exigiria conhecimento técnico avançado. Segundo o orientalista russo Andrei Polyakov, registros sumérios sugerem que a arca não teria sido construída apenas por Noé, mas por artesãos especializados, e poderia ter tido um design semelhante ao de um submarino primitivo. Há também o debate sobre as possíveis evidências arqueológicas. Em 1959, o piloto turco İlhan Durupinar identificou uma formação rochosa no Monte Ararat, que lembrava o formato de um grande barco. Estudos posteriores, contudo, sugeriram que a estrutura se tratava de uma formação geológica natural. Em 2010, outra equipe de exploradores chineses afirmou ter encontrado vestígios de madeira no local, mas a autenticidade dos achados foi contestada pela comunidade científica. Além da busca arqueológica, a Arca de Noé influencia a cultura popular e a arte. O episódio foi representado em inúmeras obras, desde pinturas renascentistas até produções cinematográficas contemporâneas. Em 2014, o filme Noé, estrelado por Russell Crowe, trouxe uma interpretação visual da história,
mesclando elementos bíblicos e mitológicos. Há também réplicas da arca construídas em escala real, como a do parque temático Ark Encounter, nos Estados Unidos, que pretende recriar a experiência narrada no Gênesis. A possível origem do mito pode estar associada a fenômenos climáticos catastróficos da antiguidade. O geofísico William Ryan e o geólogo Walter Pittman, da Universidade de Colômbia, sugeriram que um evento drástico no Mar Negro, há cerca de 7.500 anos, poderia ter inspirado os relatos sobre um dilúvio. Segundo essa hipótese, uma elevação abrupta do nível do mar teria forçado populações inteiras a migrarem, levando consigo memórias desse desastre. Seja encarada como um testemunho da fé, uma explicação mitológica para fenômenos naturais ou um relato inspirado em eventos históricos reais, a história da Arca de Noé continua a despertar fascínio. Para os crentes, é uma prova da providência divina. Para os estudiosos, um enigma que une arqueologia, religião e ciência na busca por respostas sobre o passado da humanidade. O que é certo é que, independentemente de sua veracidade literal, essa narrativa permanece viva na cultura e no imaginário coletivo, sendo reinterpretada e discutida há milênios. A história da Torre de Babel é apresentada na Bíblia como um marco fundamental na relação entre Deus e os homens. O livro de Gênesis conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se espalhar pela terra. Em sua soberba, decidiram edificar uma cidade e uma torre que chegasse aos céus, buscando exaltação própria e reconhecimento mundial. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Vendo isso, Deus, em sua infinita sabedoria, interveio para lembrar os homens de que toda honra e glória pertencem somente a Ele. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6-7. Com essa ação divina, os homens foram dispersos por toda a terra, incapazes de se entenderem. Assim, a grandiosa construção ficou inacabada, e Babel tornou-se símbolo da confusão e do orgulho humano desmedido. Mas como seria essa torre? Alguns estudiosos sugerem que sua inspiração pode ter vindo dos zigurates mesopotâmicos, estruturas imponentes construídas para adoração. O mais notável entre eles é o Etemenanque, uma edificação da Babilônia, cujo nome significa casa que é o alicerce do céu e da terra. Com cerca de 90 metros de altura, servia como centro religioso e administrativo, um local de culto onde os homens buscavam se aproximar dos deuses. Curiosamente, um mito sumério chamado Enmerkar e o Senhor de Arata menciona um evento semelhante, em que o deus Enki altera a língua dos homens, causando desentendimento entre eles. Esse detalhe reforça a noção de que a fragmentação da linguagem sempre foi vista como um divisor de civilizações. Mas a história da Torre de Babel não termina apenas com dispersão e confusão. Milênios depois, no dia de Pentecostes, vemos Deus restaurando a comunicação entre os povos por meio do Espírito Santo. Para aqueles que acreditam na veracidade das Escrituras, a Torre de Babel é um testemunho da soberania divina sobre os planos humanos. Já para os que veem a narrativa apenas como um mito, trata-se de uma explicação simbólica para a diversidade linguística e a dispersão das civilizações antigas. O Templo de Salomão é uma das construções mais enigmáticas da história antiga, sendo mencionado na Bíblia como o centro espiritual do povo israelita. Segundo as Escrituras, foi construído pelo rei Salomão por volta do século X a.C., no Monte Moriá, em Jerusalém. A estrutura teria sido erguida com materiais preciosos, incluindo cedro do Líbano e ouro refinado. No entanto, sua destruição pelos babilônios em 586 a.C. e a falta de evidências arqueológicas diretas
tornam sua existência um tema de debate acadêmico e teológico. A busca por vestígios do templo tem mobilizado arqueólogos e estudiosos ao longo dos séculos. Diversos achados em Jerusalém sugerem indícios da existência do complexo original, como o Muro das Lamentações, que é remanescente do segundo templo, construído após o retorno dos judeus do exílio babilônico. No entanto, como o Monte do Templo é uma área altamente sensível do ponto de vista político e religioso, escavações são limitadas, dificultando uma investigação mais aprofundada. A tradição do Templo de Salomão não se restringe ao judaísmo. No cristianismo, ele é visto como um símbolo da presença divina e aparece em diversas passagens do Novo Testamento. No islamismo, o local onde estaria situado o templo é reverenciado como o terceiro lugar mais sagrado, abrigando a cúpula da rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Essa sobreposição de significados faz com que a busca por evidências do templo tenha implicações não apenas históricas, mas também religiosas e geopolíticas. Do ponto de vista arqueológico, fragmentos de inscrições hebraicas, cerâmicas e estruturas subterrâneas encontradas em Jerusalém podem estar relacionadas ao período do Primeiro Templo. Um dos achados mais significativos é a tabuleta de Tel Dan, que menciona a Casa de Davi, reforçando a existência de uma dinastia associada a Salomão. Estudos recentes sugerem que algumas fortificações identificadas na cidade podem ter sido erguidas durante seu reinado, oferecendo pistas sobre a grandiosidade de sua construção. Outro aspecto relevante é a questão das fontes históricas. Embora a Bíblia forneça detalhes sobre o templo, muitos estudiosos acreditam que, para uma compreensão mais completa, seja necessário considerar também registros de outras culturas da época. Textos egípcios, assírios e babilônios podem oferecer informações adicionais sobre a região e o contexto em que o Templo de Salomão teria sido erguido. Isso levanta a questão de até que ponto a Bíblia, como fonte histórica, deve ser utilizada para interpretar a arqueologia de Jerusalém. A possibilidade de que novas descobertas arqueológicas possam esclarecer o legado de Salomão desperta grande interesse na comunidade acadêmica e entre os fiéis. Se confirmada a existência de elementos estruturais do primeiro templo, isso poderia impactar não apenas a compreensão histórica de Jerusalém, mas também influenciar debates teológicos e políticos contemporâneos. Além disso, poderia dar nova luz a antigas narrativas, reforçando a conexão entre os povos e os eventos descritos nas escrituras sagradas. Seja como um testemunho da fé, um marco da arquitetura antiga ou um enigma arqueológico, o Templo de Salomão permanece como um dos temas mais fascinantes da história. Sua existência continua sendo debatida, mas sua influência sobre religiões e culturas permanece viva, atravessando os séculos e alimentando a busca por respostas sobre o passado da humanidade. As implicações de sua descoberta ou confirmação vão muito além da história antiga, reverberando até os dias atuais e reafirmando o poder das narrativas em moldar identidades culturais e religiosas. A jornada para desvendar os mistérios do Templo de Salomão continua a ser um convite ao diálogo entre o passado e o presente, à medida que buscamos entender melhor nossas origens e o legado que nos foi deixado. Embora as evidências para a existência da Arca de Noé, da Torre de Babel e do Templo de Salomão sejam ainda limitadas e, em alguns casos, controversas, essas histórias continuam a provocar reflexão e fascínio. Elas nos convidam a questionar a relação entre fé e razão, e como a história pode ser moldada por crenças e interpretações. Será que algum dia encontraremos provas conclusivas sobre essas construções? Ou elas permanecerão como enigmas, passando de geração em geração? O que podemos afirmar com certeza é que, independente das descobertas futuras, essas narrativas continuam a ser parte fundamental da nossa herança cultural. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários.